Olá pessoal, eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Gente, hoje vamos para a segunda parte da história do projeto Para Todos Lerem com Isabela Loures. Quem não assistiu o vídeo anterior, assiste para você conhecer na íntegra essa história. Isabela Loures é uma ledora voluntária, ela tem um projeto de compartilhamento de audiobooks para pessoas com deficiência visual. É muito importante o trabalho do ledor, tanto profissional quanto voluntário. É muito importante para nós, pessoas com deficiência visual, termos o acesso à leitura através desse trabalho de ledor, né? Do trabalho do ledor. A Isabela Loures é uma ledora voluntária, assim como tem outros, muitos que leem voluntariamente, e é muito bom para nós termos esse acesso. Nós que já não conseguimos mais ler em papel, já que temos dificuldade de acessar até no celular e no computador, mesmo com todos os recursos que temos. Então, o meu abraço para os ledores, a minha gratidão a Isabela Loures por essa participação no meu canal, que está sendo muito importante. Então fiquem aí com esse vídeo, com a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, assista. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal, tanto no meu canal quanto no canal da Isabela Loures, para todos lerem no YouTube, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. O que aconteceu é que eu comecei a ler para um deficiente visual em setembro de 2019 e eu percebi que eu me realizei plenamente nessa atividade porque ela aglutinou, ela congregou grandes frentes que eu tinha na minha vida e que eu não tinha conseguido colocar juntas, colocar no mesmo pacote, e o que me deixava frustrada e não realizada, porque eu sentia vários impulsos artísticos em mim e eu não conseguia congregá-los de tal forma que eu gerasse um produto que me satisfizesse como artista. Então, eu costumo dizer que 51 é uma boa ideia, né? Eu já ouvi dizer que 51 é uma boa ideia, porque isso tudo aconteceu quando eu tinha 51 anos. Eu fiquei anos da minha juventude, da minha vida adulta, procurando encontrar uma atividade onde eu me realizasse, e ela aconteceu aos 51 anos, e ela trouxe à frente uma questão de trabalho vocal que eu tinha desde a infância, porque o meu desejo era ser cantora, desde criança pequena mesmo, mas depois eu cresci, estudei canto lírico, enfim, eu tinha um trabalho vocal bastante aperfeiçoado dentro do canto lírico, e que eu fiz muita atividade fonoaudiológica, e eu, enfim, queria ser cantora. E depois eu amo teatro, a dramaturgia. Eu adorava encenar de alguma forma para as crianças vozes. E quando eu comecei a ler para esse amigo deficiente visual, eu percebi que os recursos vocais dramáticos e de encenação com a voz invisíveis, né? Porque era eu do lado de cá do microfone e a outra pessoa vindo do lado de lá. Então era como se fosse um teatro onde era invisível no sentido de que era tudo pelo áudio. Então eu me realizei, desejei que mais pessoas pudessem ter acesso a essa leitura de audiolivros, e como a minha paixão foi ler para esse amigo deficiente e poder criar essas imagens através da voz, essa dramaturgia através da voz, fazer como se fosse uma série de Netflix apenas com a voz. Tudo teria que passar pela voz. Para pessoas com deficiência visual, onde elas receberiam pela voz todo o drama, todo o script, toda a sonoplastia, toda a intenção, pelo som. Outra coisa que eu queria perguntar também sobre essa experiência, porque realmente eu digo isso como deficiente visual, pela sua voz a gente consegue até imaginar todas as paisagens, né? Tudo a gente consegue. Paisagens sonoras. As paisagens são trazidas para nós. E um outro elemento que contribui para isso são as trilhas sonoras, né? Eu queria saber sobre a questão da escolha das trilhas, como é que ela acontece? Então eu vou falar uma coisa que pode parecer meio mística, tá? Mas eu vou falar porque eu sou uma pessoa que eu falo realmente o que para mim naquele momento faz sentido como verdade, tá? Sim. Independente de uma função espiritual do que eu vou dizer,
Essa palavra que é o download e o upload, que a gente usa tanto nesse mundo cibernético que a gente entrou aí no fim do século XX, ela é interessantíssima, né? Porque o download é uma coisa que está lá em cima e desce, o upload é uma coisa que está aqui dentro ou aqui embaixo e sobe. Isso. Parece até energia Kundalini, não parece? Parece. Ou parece até Jacó subindo e descendo, os anjos subindo e descendo. Eu tô brincando com várias metáforas. Mas parece mesmo. Parece o caduceu de Mercúrio. Exato, parece água que jorra da nascente ou água que cai lá da cascata, da catarata. Existem energias que sobem e descem, e por isso que eu falei que não tem cunho espiritual, que eu vou dizer. Mas eu acredito que quando a gente entra numa frequência alta de realização, a gente está se realizando em uma atividade, a gente começa a fazer uma canalização, ou seja, uma congregação de todas as energias que fazem com que a gente sinta que aquela produção está num certo flow. Ela está fluindo de tal maneira que você não precisa mais se preocupar com os recursos, com as técnicas, com apetrechos externos. É como um concertista, um pianista que estudou muitos anos com uma técnica bastante rígida, anos de Anon, Czerny, professor corrigindo a técnica, mas no momento em que ele está com a peça decorada, ele flui na peça e fica para trás todos os momentos difíceis daquela preparação. Então há uma congregação de todos os recursos que ele adquiriu e que ele flui naquele momento. E aí as pessoas querem estar na sala de concerto porque elas querem sentir aquela vibração ali junto. Então é uma coisa vibracional. Agora é isso para falar da trilha sonora. Eu percebi que eu estava sofrendo uma espécie... Sofrendo é uma palavra boa aqui. Sofrendo no sentido sendo acometida de uma espécie de canalização da leitura quando eu estava lendo um Q84, porque eu tinha lido Haruki Murakami, o próprio livro, um Q84, já 2 vezes, em leitura silenciosa, só com os olhos. E eu tinha uma impressão muito diferente do livro quando eu fui ler em voz alta, aquele livro que parecia angustiante, meio hermético. Quando eu li em voz alta, eu percebi que ele se moveu dentro de mim, de um livro taciturno para um livro HQ. Ele parecia que eu estava lendo esses livros anime, isso. E agora eu vou falar do mistério da canalização. Eu estava lendo e apareceu a personagem Fukaeri, que ela tem toda uma esquisitice do ser dela, é um ser esquisito. E quando eu li e bati o olho, e que eu fui falando a fala dela, desceu uma voz em mim. Desceu uma voz em mim, ou surgiu um download, um upload de voz surgiu em mim. E eu percebi que essa voz era a cara dela. A voz era a identidade dela. O timbre, o ritmo, o timing que ela pensa, fala, tudo era ela. É como se eu tivesse, nesse download, nessa canalização, trazido a identidade inteira, a energia inteira, a frequência inteira da Fukaeri. E começou a acontecer com os outros personagens. Eles eram personagens que, quando a voz deles aparecia, eles apareciam inteiros, como identidade, onde o leitor já sabia que eram eles. E não é só por causa do timbre. Tinha uma identidade frequencial, vibracional. O Chikawa fala assim. Já entrou numa vibração diferente. Vários outros personagens, eles já vinham com o download da voz. E aí, a trilha sonora acontece exatamente da mesma forma. Eu estou com o texto na mão, desce na minha mente uma música tocada com determinada orquestra, com determinado andamento, com determinado instrumento, porque eu fiz uma gravação da Hora da Estrela da Clarice Lispector, e quando era o último capítulo, veio um download dentro de mim que dizia: você tem que achar Ave Maria de Bai Gounod numa rabeca. Né? E por isso eu acho que acontece essa experiência das pessoas verem a imagem, verem a cena, sentirem o cheiro, ouvirem a música, perceberem o mato.
Se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Eu vou deixar 2 mensagens. Uma que eu senti agora que eu acho importante falar, que é assim, para mim é uma honra, e eu queria deixar isso muito claro para os meus leitores, que eles ouçam o audiolivro e durmam. Eu desejo imensamente que, na maior entrega de uma leitura, que a gente passe do sinal de vigília, da condição de vigília para do sono. Porque o sono é sagrado, e quando você está ouvindo, e de repente você cai no sono, você passa para o universo do sono e do sonho, é uma honra para mim. Porque muitas pessoas me falam assim, Isabela, eu não quero ouvir à noite, porque depois se eu perco a atenção de onde eu estava, que eu estou com sono, daí eu não ouvi, daí no dia seguinte eu tenho que ouvir de novo, daí eu não te acompanho, achando que o mais importante da leitura é acompanhar a leitura. E não é. O mais importante da leitura é poder se entregar. E que entrega maior e melhor do que a gente poder dormir. Então, não se preocupe com o timing da leitura. Se vocês estiverem no maior relaxamento, ouvindo e dormindo, para mim vai ser uma grande honra. Porque eu quero que os meus leitores ouçam e durmam. O resto vem depois da história. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer. A outra é que eu não acredito que há uma diferença entre realidade, entre sonho, entre imaginação, entre ficção. Eu acredito que são estados de espírito que a gente se permite transladar. Uma hora você está no supermercado comprando cogumelo e maçã, você está ali. Mas isso não é menos real do que você, ao estar ouvindo, por exemplo, uma leitura do Murakami, você esteja plenamente naquele universo. Que você, ao estar sonhando, que você esteja plenamente entregue e aceitando a função e o conteúdo daquele sonho como algo também experimentado e vivido. Então, o que eu queria dizer é que a leitura e o universo e o momento da pandemia foi muito claro isso. Ela representou essa passagem para o universo paralelo, onde, diante da grande angústia que todos estávamos, não só com o confinamento, com a questão financeira, material, a questão política e a questão das perdas, do medo, do luto, de tudo que implicou essa pandemia, poder ter tido, assim como a iniciativa da leitura que eu fiz e que nós fizemos todos juntos, várias outras iniciativas de preenchimento e troca durante a pandemia, que essa possibilidade de viver universos paralelos foi lugar de grande alívio, lugar de grande possibilidade de viver realidades que não fossem terror, a angústia, o luto, a tristeza. Então, a pandemia foi a possibilidade do universo paralelo, e a leitura é um universo paralelo que a cada 50 minutos por dia, no caso aqui da nossa experiência, a gente pode e deve abraçar como também uma realidade. Qual realidade? Da que a gente está vivendo, porque a gente vive o que a gente vibra, e naquele momento a gente está vibrando aquilo. Então era isso que eu queria dizer. Não sei se eu me fiz entender, mas aceitar que aquele momento da leitura é uma vida paralela. É isso. Queria agradecer imensamente vocês dois, toda a assistência, todas as pessoas, todos os porque eu só sou ledora porque existem os leitores. Eu sempre digo e não canso de dizer. É como se fosse um rio com 2 margens. De uma margem está a ledora, da outra margem está os leitores, o rio é o texto que está no meio. E a gente se encontra, existe uma ponte entre uma margem e outra, que é a leitura. A gente se encontra no meio dessa ponte e se abraça. Leitores e ledora, leitores e ledor. E esse é o abraço caloroso. Eu não existo sem os leitores. E eu não tenho como agradecer. Eu não seria realizada se eles não estivessem me abraçando no meio da ponte. Obrigada. E se você quiser conhecer o canal do YouTube, onde cerca de 60 livros lidos na íntegra estão postados,
É só digitar no YouTube o nome do canal. Para todos lerem, Isabela Loures, Isabela com Z e um L, Loures, Loures, ou ainda se quiser ser adicionado nos grupos de leitura, é só me chamar no zap 419-9929-2059. Repito, 419-9929-2059. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse programa. Um abraço e tudo de bom.